Jerry Seinfeld é, sem dúvida, um dos nomes mais aclamados da comédia americana. Ele ficou famoso por um seriado cujo piloto apresentado para os produtores era o nada. Nós vamos falar sobre o nada. Ou seja, não há enredo, não há heróis, não há heroínas. Há o cotidiano de pessoas que não fazem nada, ou quando fazem, fazem no sentido do nada. 4 amigos, entre eles Jerry Seinfeld, interpretando Jerry Seinfeld, um homem do talk show em bares. Os outros personagens tentavam trabalhar. Muitas vezes eles não tentavam. Só viviam em Nova York. Nova York do final do século. 1988, o começo da queda do muro. 1998, o fim da internet livre. A crise das indústrias.com. Durante todo esse período, Jerry Seinfeld manteve este seu programa como um top em todas as TVs. E ele, talvez os outros também, mas principalmente ele, ficou milionário só com este feito. Você diz, só? Só que eu digo ele não teve outras produções. Agora ele está fazendo filme, mas ele tem 70 anos hoje. E o efetivo do dinheiro dele, inclusive já registrado pela Forbes, vem deste sitcom. Jerry Seinfeld agora dá uma entrevista e a Folha publica. E ele diz uma coisa que tem a sua verdade, mas é preciso qualificar esta verdade, senão a gente vai ficar com uma informação capenga. Ele diz que a comédia foi impedida, foi abalroada, digamos assim, pela extrema esquerda e pelo politicamente correto. Já houve muita gente que fez essa afirmação no Brasil. E ela é uma afirmação tipicamente americana. Ela não vale para o Brasil. É isso que a gente tem que tomar cuidado. O que Jerry Seinfeld está chamando de extrema esquerda é alguma coisa completamente diferente do que a gente imagina que é a extrema esquerda. Nem mesmo nos Estados Unidos. Ele usou uma terminologia que talvez agora nos jornais seja o que seja possível dizer, mas não é bem assim. Os grupos minoritários, responsáveis em grande parte pelo politicamente correto, eles não faziam política deste tipo. Em geral, eles caminhavam dentro do Partido Democrata. Em alguns momentos eles saíram, foram até postos para fora. Depois, mais recentemente, com Obama, eles voltaram. Agora, com Biden, eles estão sem saber para onde vão. Mas o fato é que, lá do Luther King, dos direitos civis, até agora,
esses grupos minoritários, em determinados momentos, nem poderiam ser chamados de extrema esquerda. Até porque a extrema esquerda nos Estados Unidos, muitas vezes, né, a gente nem nunca viu, ou talvez tivesse visto em alguns grupos emergentes dos anos 70, exército simbionês de libertação, talvez, os Panteras Negras, não digo, mas nada parecido com os Brigadas Vermelhas. O fato é que esses grupos minoritários, algumas vezes, né, se projetaram pela esquerda e trouxeram o politicamente correto para o mundo como se fosse algo da esquerda. Mas quando você pega a história toda, desde os anos 70 até recentemente, você vai ver que o politicamente correto, ele oscila. Ele vai para a direita, para a esquerda, para o centro, porque no limite, muitas vezes, o que ocorre é que os ressentidos acabam se apropriando de certas frases, de certos momentos, de certos cuidados que acabam virando censura. Você pode olhar que o ressentido, ele sempre quer alguma coisa que o proteja para além daquilo que já existe. E o que existe muitas vezes já o protege. Mas ele quer mais. Ele quer mais. Às vezes ele quer algumas coisas que ele não percebe que são a projeção do seu ressentimento. E às vezes ele faz isso pela esquerda, às vezes ele faz isso pela direita, às vezes ele faz isso pelo centro. É uma espécie de, digamos assim, de uma tentativa de suavização da linguagem, suavização das relações, que tem a ver mais com o capitalismo do que com a esquerda. Porque o capitalismo é um grande movimento de suavização das relações, porque o capitalismo é um regime de mercado. A guerra no capitalismo, apesar do capitalismo ter criado 2 guerras mundiais, a guerra no capitalismo, ela é exceção. O capitalismo criou 2 guerras mundiais, no entanto, ele só pode continuar com guerras setoriais. Ele criou 2 guerras mundiais, mas ele não pode criar uma terceira, porque a terceira é o fim da humanidade, não é o fim do capitalismo. Agora são guerras setoriais. Mas no conjunto da história, o que o capitalismo criou foi entidades de melhorar as relações, de suavizar as relações, para que o comércio possa haver. Até mesmo quando o comércio se dá de maneira bem distante. Você precisa criar mecanismos de respeito ao outro, às vezes exagerado, até para que o outro possa vir vender e comprar de você. Não sei se vocês repararam, mas mesmo no mundo onde o encontro de vendedores e compradores já não se dá mais, que é no mundo do mercado financeiro, afinal de contas você não compra arroz, você compra ações, e você não encontra nem vendedor nem comprador, tudo é mediado por máquinas. Mesmo nesse mercado, apareceram as companhias protetoras do meio ambiente, ou que tinham, né, uma programação, a ESG, né, uma programação de que iriam cumprir
alguma proteção do meio ambiente. Então, mesmo neste capitalismo, há um anúncio de suavização de relações, de suavização de atitudes, de pacificação ou de interesses meritórios da humanidade. Sempre há alguma cláusula, mesmo nesse capitalismo, para que a pílula fique um pouco mais dourada. Então, no fundo, o politicamente correto, ele não pertence à esquerda. No fundo, ele é um movimento que nasce lá com o começo do capitalismo, né? E ganha o nome de politicamente correto nos Estados Unidos nos anos 80 para os anos 90. Hoje ele está completamente desgastado. Ninguém mais fala em politicamente correto. No entanto, uma série de normatizações pedidas pelo politicamente correto se transformaram em normatizações efetivas, mudando claramente o sentido do humor. Você pode me dizer, professor, mas afinal de contas, nós podemos ou não podemos rir de outras coisas? Podemos. Nós rimos daquilo lá, era o nosso humor. Mas nós não podemos dizer que nós não estamos conseguindo rir hoje a partir de outro humor. A verdade é que nós temos que olhar para o Seinfeld como um momento histórico. Nós ríamos daquilo. Talvez hoje a gente não vá rir mais daquilo. Afinal de contas, quem disse para alguém que o humor tem que ser preservado na história pelas mesmas narrativas? Ninguém nos disse isso. Veja, há um episódio que na época eu ri muito, no Seinfeld, que era a carteirinha de oprimido. O cara chegava numa mesa, falava, eu sou negro, tirava o outro. Aí chegava o outro que era negro e manco. Eu sou negro e manco, tirava o outro. Eu sou negro, manco e mulher, tirava o outro. Eu sou negro, manco, mulher e homossexual, tirava o outro. Quer dizer, cada um ia pegando a mesa, quanto mais no bar, quanto mais oprimido ele era. Gente, era uma crítica válida ao exagero que estava se tomando politicamente correto e era engraçado. Era engraçado até o dia em que apareceu Trump e começou a achar que ter aquela carteirinha era um motivo para oprimir mais as pessoas. Dizer, pera lá, não estou achando engraçado isso. Eu estou achando nefasto que exista alguém que queira algum direito por ser negro. Alguém que queira algum direito por ser manco. Algum, né? Entendeu? Chegou um determinado momento, a direita que veio, ela não enxergou mais como piada. Ela enxergou como necessidade de reagir contra os direitos que estavam sendo estabelecidos. E aí acabou a graça. De modo que, se a gente prestar atenção no que ocorreu, a gente vai ver que não foi a esquerda ou a extrema esquerda que, com o politicamente correto, cortou a comédia. Mas foi dos anos Bush para cá que movimentos de direita começaram a não entender a piada e simplesmente tomar aquilo como uma ofensa para eles, porque eles estavam se achando como gente que não tinha o apoio que o Estado estava dando para aquelas minorias.
o homem branco de olhos azuis, de classe média americano, começou a ficar com raiva, porque ele não entendia aquilo como piada, ele entendia aquilo como denúncia. Eu me lembro que o mesmo episódio do Seinfeld, que eu ri muito, nos Estados Unidos, 20 anos depois, eu vi junto com outras pessoas. E vi que gente ali no bar que estava vendo o episódio não riu. E não era gente de esquerda. Era gente de direita que estava tomando aquilo lá com uma denúncia. Olha lá, o Seinfeld está denunciando, é isso mesmo. É isso mesmo, quanto mais o cara, né, é inapto, mais ele tem privilégios. Olha quanto privilégio para negro, olha quanto privilégio para aleijado, olha quanto privilégio para judeu, olha quanto privilégio para mulher, olha quanto... Ou seja, a direita começou a denunciar o politicamente correto não por aquilo que ele havia feito e estava virando brincadeira. Estava virando direitos e ao mesmo tempo piada, na hora do exagero. A direita começou a tomar aquilo como sendo um momento de denúncia. E todo um setor do operariado americano tendeu para a direita e tendeu para o Trump. Principalmente quando o Obama começou a taxar com mais impostos as indústrias poluidoras. Porque aí não foram as indústrias poluidoras que ficaram ressentidas, foram os operários das indústrias poluidoras que começaram a achar que o governo Obama, os governos de esquerda, protegiam todo tipo de minoria, queriam até fazer um sistema de saúde gratuito, mas não protegiam aqueles que tinham aspiração à classe média, que era o operariado branco da indústria poluidora, da indústria velha. Esse foi um fenômeno do capitalismo. O Obama privilegiou a indústria de tecnologia, privilegiou o mercado financeiro, privilegiou a indústria e puniu a indústria velha. Privilegiou as minorias e não, né? E não fez um contraponto com a classe média branca, que se sentiu desprotegida e correu para os braços do Trump. Dentre essa classe média, os menos escolarizados, os mais embrutecidos, gritaram o nome do Trump. E apesar de não ter tido voto popular maior, tiveram votos do colégio eleitoral maior e elegeram o Trump. Não foi uma vitória de maioria popular, mas foi uma vitória de maioria dentro das regras americanas. Trump, portanto, é talvez o elemento central que inverteu o sentido do politicamente correto. Ele era um pedido de direitos e, ao mesmo tempo, uma crítica desse pedido de direitos pelo seu exagero, um humor. Ele se transformou em uma denúncia ressentida pela direita. É nisso que apareceram aqui várias outras pessoas denunciando o politicamente correto e acusando a esquerda. Vocês sabem muito bem, né, que a Cuca Pondé ficou famosinha por conta disso. E ele era o próprio ressentido. Né? Tentou ser médico, não conseguiu, tentou ser professor, não conseguiu, tentou ser filósofo, não conseguiu, foi virar um palestrante ressentido de jornal sem ibope, que é a TV Cultura. 30 anos na Folha de São Paulo ele ficou guardado exatamente pelo ressentimento. A cadeira do ressentimento. Ele ocupou a cadeira do ressentimento. Nos Estados Unidos está cheio de gente assim. Mas tem um chefe, o maior dos ressentidos.
Steve Bannon, que alimentava o Olavo de Carvalho aqui. Lembram? Talvez se o Jerry Seinfeld pudesse ver esse meu vídeo, ele repensasse a declaração que ele deu. Ainda que talvez eu acredite que ele não vai entender o que eu falei, porque a ótica americana é muito centrada nela mesma. Ela não consegue ter essa perspectiva de fora que a gente tem. Mas é isso. Eu insisto, gente, que você precisa conhecer o Subjetividade Maquínica, que é o vermelhinho, e o Semiocapitalismo. Eu insisto. Aqui, ó. Subjetividade Maquínica e o Semiocapitalismo. As coisas vão fazer assim para você, vão se abrir para você. Quando você tiver o contato com esses livros. E como eu disse, quanto mais velho, mais fácil fica. Gente, o nosso canal foi empurrado para fora do YouTube, não sei se ele volta, mas ele está aqui no Facebook e em outros lugares. Agora, nós tivemos muita dificuldade, inclusive dificuldades de ordem pessoal, de doença na família. Minha mãe passou dificuldades enormes. E para nós continuarmos com a Esquerda Reflexiva e com o canal, agora nós dependemos única e exclusivamente de você. Então a gente pede que você faça as doações para o canal, porque agora realmente o canal não tem mais outro financiamento senão vocês, né? Por este Pix aqui. Se vocês querem a continuidade do canal, ajudem e a gente vai continuar. Se vocês não ajudarem, a gente vai continuar também. Mas se vocês ajudarem, a gente continua de maneira mais assídua, mais frequente. Daqui a pouco a gente volta.